vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre dilatação. Como saber se a mulher está dilatando? Será que é possível identificar? Se você, mamães, tem dúvida a respeito, quer saber mais, vamos assistir o vídeo até o final para você estar tirando a sua dúvida a respeito de dilatação. Então, bora lá. À medida em que a gestante chega perto da data prevista do parto, pode ter aí muitas perguntas em relação à dilatação, né? Como saber se está dilatando? Essa dúvida é normal principalmente para as mamães de primeira viagem, mas o colo uterino é uma abertura do útero e fica no topo do canal de parto, que é a vagina. Durante a gravidez se parece com a ponta do nariz, mas durante o trabalho de parto torna-se mais suave, como lábios franzinos. Durante o trabalho de parto, o colo do útero ele se abre. Isso porque as contrações têm função de apertar os músculos uterinos, fazendo com que esse colo apertado acabe apertado e fechando e se abre em até 10 centímetros. Esse processo é chamado de dilatação. Às vezes algumas mulheres estão dilatadas 1, 2 ou até mesmo mais centímetros antes que o trabalho de parto realmente comece. Mas como verificar a sua dilatação? A pergunta de como saber se você está dilatando é respondida geralmente quando há chances de verificar a dilatação. Mas tal como acontece como qualquer intervenção no trabalho de parto e o nascimento, os exames para verificar a dilatação trazem riscos que incluem aí o aumento dos riscos de infecção, o rompimento prematuro de membranas, leituras falsas, que é o erro na leitura dos centímetros. Muitas vezes a mulher está dilatando, vai para o hospital achando que está em trabalho de parto e fala que está com 3D de dilatação, 4D, às vezes nem está, né? O arrependimento ou decepção na possível falta de dilatação, como eu já havia dito, né? Aí chega lá, o médico fala que está com 3 dedos, 4 dedos e manda a mulher de volta para casa e fica decepcionada. Aí volta de novo para o hospital e outro médico que atende, não, você só está com 2, e aquela decepção. É realmente assim bem frustrante, principalmente para a mamãe de primeira viagem, que fica naquela ansiedade de ter o seu bebê, né? Independente dos motivos que a mulher precisa para saber sobre a sua dilatação, os exames são úteis para se ter aí uma noção do que realmente está acontecendo, né? Do que está por vir. Quais são os métodos de verificação? Bom, tem alguns métodos que podem ajudar a gestante a verificar sua dilatação, que é o autoexame de toque, o tampão mucoso, a linha púrpura, sons de nascimento, emoções e indicadores físicos. Todos esses métodos são observacionais, foram desenvolvidos e ajustados em conjuntos com inúmeros profissionais da saúde que assistem os partos todos os dias. É importante lembrar que as mulheres não são máquinas, tá? São organismos evoluídos aí que, lógico, gente, entra em trabalho de parto. Nem todos esses métodos podem ser aplicados em todas as gestantes, pois cada mulher é única. Então, é só uma teoria, tá, mamães? Não é todas que vão ter que passar por tudo isso, tá bom? O autoexame de toque, o tão conhecido exame de toque. Lógico, a melhor maneira de fazer o exame, o autoexame, é na DPP ou próximo. A gestante sentada no vaso com o pé no chão e o outro em cima do assento, introduz 2 dedos na vagina e faz o movimento em direção aí ao ânus, que é o exame de toque, né? O colo do útero da mulher grávida é como já havia dito, um lábio franzido, como se fosse dar um beijo. Quando a mulher está dilatando, um dedo desliza facilmente para o meio do colo do útero, da mesma maneira que se pode deslizar na boca. É meio estranho, mas é mais ou menos isso, tá? E com a dilatação avançando, esse orifício torna-se mais parecido como um elástico esticando, sabe? E a dilatação total acontece quando no toque não se sente nada do colo, apenas a cabeça do bebê. Em relação ao tampão mucosa, a mulher pode ou não mostrar qualquer secreção com sangue no início do trabalho de parto, mas sangue e muco muitas vezes vem em grandes quantidades durante as contrações, tá? Principalmente quando a mulher se aproxima de 6 a 8 centímetros de dilatação. Então, essa secreção com sangue no início do trabalho de parto, mas sangue e muco muitas vezes vem em grandes quantidades. Então, é bom a mulher, principalmente quando ela está entre 6 e 8 centímetros de dilatação, pode ocorrer isso. A linha púrpura. Bom, gente, foi feito um estudo realizado aí, publicado recentemente numa revista, que fala em relação a isso.
as nádegas indicando a dilatação cervical. A linha começa à margem anal no início do trabalho de parto e ergue-se como um termômetro mercúrio. Quando atinge aí o topo, a mulher já está em dilatação total. Esses autores, eles afirmam que um aumento da pressão intrapélvica, ela provoca o congestionamento nas veias ao redor do sacro, que em conjunto que acaba tendo todo esse processo aí da dilatação cervical. Ela começa à margem no início do trabalho de parto, ergue-se como um termômetro, mercúrio, como eu já havia dito, e atinge o topo e a mulher acaba se dilatando totalmente, tá bom? Eles afirmam que esse aumento da pressão, ela provoca esse congestionamento e acaba tendo aí esse conjunto com a falta de tecido subcutâneo sobre esse sacro e mostra os resultados na linha de coloração roxa, tá? Em relação a esses sons de nascimento, ele pode ajudar a detectar o progresso, são os sons caracterizados que uma mulher faz em trabalho de parto, normalmente na primeira fase do trabalho de parto, tá? Entre 0 e 4 centímetros, há pouco ou nenhum ruído de nascimento. A gestante ela pode falar sem ou com algum esforço durante uma contração. Por volta de 4 a 5 centímetros de dilatação, conversar passa a ser bastante difícil, quase impossível durante aí uma contração. A gestante ela passa a emitir ruídos que soam como vogais abertas ou zumbido ressonante. Aí com 5 a 7 centímetros os ruídos são mais altos, praticamente impossível falar durante uma contração de 5 a 7 centímetros, né, gente? Os sons aí podem se tornar repetitivos. Se uma mulher tem um trabalho de parto silencioso, uma boa maneira de ter uma ideia sobre como anda o seu progresso é esperar até que uma contração comece a fazer aí uma pergunta quando chegar a próxima contração, né? Se é que a gente, quando tá nessas dores, consegue falar, né? Em relação às emoções, o trabalho de parto prematuro ou pré-trabalho de parto é entre 1 a 4 centímetros de dilatação. Muitas vezes faz com que as mães pensem, né? É agora, né? É agora que vai nascer, e fica feliz, muito eufórica. Até mesmo nessa negação sobre o real trabalho de parto, tá? Movimentar-se no trabalho de parto, quando se está aí dilatando de 4 a 6 centímetros, muitas vezes ainda mantém a mãe sorridente, né? Feliz. Aí, entre uma contração e outra, participando da conversa. Isso é entre 1 a 4 centímetros, ou entre 4 a 6 centímetros de dilatação. Ainda dá para ter um sorriso, uma conversa. Bom, no trabalho de parto ativo de 5 a 7 centímetros, geralmente a mãe fica mais irritada com a conversa em geral. Por quê? Porque realmente as dores aumentam intensamente. É impossível sorrir, é impossível ficar aí, concentrada, né, em relação a tudo isso. Bom, mamães, independente de qualquer coisa, uma conclusão. Os métodos que eu disse aqui pode dizer no qual dilatado a mulher está, mas não pode afirmar se está perto de dar à luz ao seu bebê. Ouvir o seu corpo é o sinal que ele pode dar, é o principal dele. Ajuda a saber em que fase a mãe se encontra nesse árduo trabalho. A jornada de algumas mulheres durante o trabalho de parto pode ser como um curto passeio, já para outras pode ser como uma longa viagem. Mas, acima de tudo, esses métodos podem ajudar as mães a saberem qual será a próxima etapa para trazer o seu filho ao mundo. Aproveitando o espaço aí, é sempre importante lembrar que cada mulher tem um corpo diferente, cada mãe vai agir de uma forma diferente. Então, esse vídeo é só um vídeo informativo para ajudar aí as mamães que vão ter o seu filho, seja ela mãe de primeira viagem ou que você está tendo o seu segundo ou terceiro filho, porque cada gestação é diferente da outra. Então não é para assustar, é para orientar, lembrando que tudo que eu falei aqui às vezes não acontece com algumas mulheres. Tem mulheres que dilatam e não sentem, tem mulheres que dilatam e sofrem muito com algumas dores, tem outras que amenizam, então cada mulher vai reagir de um jeito, tá bom?